E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aqui. O assunto dessa aula é arquivos. A ideia do arquivo é fornecer uma forma de eu poder persistir os meus dados, ou seja, eu tenho os meus dados, eles estão em memória, eu viro e falo assim, agora eu vou salvar esses dados. Então eles são persistidos num dispositivo de armazenamento secundário, sei lá, um pendrive, HD, não importa, na forma de arquivo, para que depois eu possa abrir esse arquivo novamente, recuperar os dados e jogar para a memória. Tá? Então ele vai permitir com que eu salve o estado do meu programa, salve as informações que eu quero salvar, para que depois o meu programa, ao ser aberto novamente, eu consiga restaurar do ponto que estava antes. Então, a diferença de um arquivo para um array, por exemplo, que nós estamos acostumados aqui, é que o seguinte, o arquivo é o primeiro tipo de dado, vamos dizer assim, que eu não consigo acessar diretamente. Então, uma matriz eu consigo acessar diretamente, o ponteiro eu consigo acessar diretamente, um array, né, os meus tipos básicos, a estrutura, tudo eu consigo acessar diretamente. Agora, o arquivo não, o arquivo necessariamente eu preciso passar por uma função para manipular esse arquivo. Por que eu preciso fazer isso? Porque nós vamos ver aqui ao longo dos slides que ele é uma abstração do sistema operacional. Então é o sistema operacional que vai fornecer para você um conjunto de serviços que permite manipular o arquivo. Tá? Então é por isso que eu tenho que necessariamente acessar via essa camada. Então vamos lá. Então aqui, ó, arquivo é um recurso que o sistema operacional promove e que as linguagens de programação têm acesso. No nosso caso aqui, como é o C tem um conjunto de funções e esse conjunto de funções vai acessar os arquivos, que é a abstração que o sistema operacional fornece para a gente. Tá? É uma abstração que simplifica a criação e manipulação de dispositivos de entrada e saída de dados, não apenas restringindo a arquivos físicos gravados no disco rígido, mas também dispositivos como teclado e monitor. Isso daqui, tá, essa segunda bolinha, ela é evidente para quem utiliza sistema operacional Linux ou Mac. Tá? Então, assim, quem está acostumado com esses dois sabe exatamente o que essa bolinha está falando. Porque se eu vou acessar o teclado, tem um /dev alguma coisa. Ah, eu vou acessar o console, tem um /dev alguma coisa. Eu vou acessar a impressora, tem um /dev alguma coisa. Então sempre tem um arquivo virtual, né? O arquivo não é real, que faz essa ligação entre o usuário que está utilizando aquele arquivo e o dispositivo propriamente dito. Então eu quero acessar o teclado, eu acesso via arquivo. Eu quero acessar a tela, eu acesso via arquivo. Quero acessar a impressora, via arquivo. Som, via arquivo. Tudo via arquivo. Agora, quem está acostumado a utilizar o Windows, por exemplo, isso não é algo que faz parte do dia a dia, porque o Windows ele fornece uma abstração para a gente que essa coisa ela não fica tão direta. Ela está disponível no sistema operacional. Tá? Eu consigo acessar via arquivo, mas não é a forma mais comum de utilização. Então, muita gente que programa para o Windows não utiliza os dispositivos na forma de arquivo propriamente dito. Tá? Vários dos dispositivos eles já têm uma interface muito bem definida para que a gente possa fazer o acesso. Bom? Então vamos lá. Não é que não possa, né? Só enfatizando. Eu posso fazer o acesso aos dispositivos via arquivo no Windows também, mas não é uma coisa que faz parte do dia a dia. Geralmente eu abro lá o gerenciador de dispositivos, analiso e tudo, enquanto no Linux ou no Mac eu vou lá, dou um ls em /dev e vejo os dispositivos que eu tenho. Vamos lá. Quando criamos um arquivo, seja através de uma linguagem de programação ou através de uma interface do usuário, na verdade não estamos propriamente criando o arquivo, mas sim pedindo para o sistema operacional. Então eu viro e falo assim, olha, abre o arquivo, cria, apaga, não sei o que. Não é a gente que está fazendo isso. A gente está pedindo para o sistema operacional. Olha, sistema operacional, cria o arquivo no lugar tal. Ele vai lá e cria. Abre o arquivo que está no lugar
tal. Entendeu? É tudo tarefa do sistema operacional. E por que essa tarefa do sistema operacional? Porque é ele que é o encarregado de fazer toda a verificação de permissão. Entendeu? Controlar data, hora de acesso, tudo é tarefa do sistema operacional. Então, se eu chego e peço para abrir um arquivo e eu não posso acessar aquele arquivo, é o sistema operacional que nega para mim. Não é o meu programa que veio e fala assim, olha, eu não posso acessar o arquivo. Não, o programa está tentando acessar. Só que se ele não tem permissão, o sistema operacional nega. Então, toda essa parte de segurança, controle de acesso e tudo é tarefa do sistema operacional. É por isso que eu peço para o sistema operacional para fazer as coisas no arquivo e não faço propriamente dito assim, direto, né? Então eu viro e falo assim, olha, abre para mim. Aí ele abre. Escreve tal coisa, ele escreve. Leia tal coisa, ele lê. Fecha. Entendeu? Essa aqui é mais ou menos a ideia. E vamos lá. A gente pode dividir os arquivos basicamente em duas categorias, os binários e os de texto. No final das contas é tudo binário, porque afinal de contas ele é gravado num dispositivo que provavelmente está utilizando a forma binária de armazenamento. Então você está utilizando um SSD, um HD, sei lá, pendrive, o que for, está gravando ali em binário. Mas a questão é o seguinte, eu consigo ler claramente o texto que está lá dentro? Eu consigo manipular como se fosse texto? Igual, por exemplo, isso aqui, ó, eu consigo manipular como se fosse texto. Eu copio, colo, eu leio. Então, eu posso enxergar isso aqui, esse texto que a gente está vendo aqui na tela, como se fosse um arquivo de texto e não um binário propriamente dito. Apesar de que no HD ele está escrito da forma binária. A diferença é a seguinte, olha, qual que é o conjunto de funções que eu vou utilizar? Se eu vou tratar o conteúdo do meu arquivo como binário, então eu vou utilizar um conjunto de funções que manipula binário. Se eu vou tratar o meu arquivo como texto, então eu vou utilizar um conjunto de funções que tratam o arquivo como texto. É isso. E quais são as operações básicas? 3. Abertura, fechamento e leitura ou escrita. Tá? O que acontece? Para eu poder abrir um arquivo, se o arquivo já existe, eu simplesmente abro. Se o arquivo não existe, ele cria e abre o arquivo, mas sempre envolve a abertura do arquivo. E aí eu vou decidir se eu vou ler ou escrever do arquivo, dependendo da forma como eu abro o arquivo, e depois que eu fizer tudo que eu achar que tem que fazer no arquivo, eu fecho ele. Então as operações básicas são abertura, leitura ou escrita e fechamento. Criação de arquivos aqui, ó. Na primeira etapa, se o arquivo ainda não existir, ele deve ser criado. Caso o arquivo já exista, porque ele já foi criado anteriormente, ele pode ser aberto para que novos dados sejam acrescentados ou simplesmente para eu poder ler o que estava lá. Então vamos supor que eu estou fazendo aqui um sisteminha, eu vou, lanço os dados e aí eu salvo no arquivo. Próxima vez que eu abrir o meu sistema, ele não necessariamente ele tem que escrever no arquivo. Ele só vai abrir, ler os dados e voltar com os dados para a memória. Leitura ou escrita dos dados. A segunda etapa é que efetivamente lê ou grava os dados no arquivo. É ali que está a manipulação, tá? E aqui, ó, a linguagem C oferece funções específicas de leitura e escrita dependendo do tipo do arquivo. Então, se o arquivo for do tipo texto, igual esse aqui, né, que eu já comentei, a gente vai utilizar as funções de arquivo texto. Então, por exemplo, fprintf, fscanf, tá? São coisas relacionadas com texto. Agora, se eu estiver tratando o meu arquivo como binário, aí eu basicamente vou ter fread e fwrite. Então, eu estou lendo bytes e escrevendo bytes. Ok? E por fim, eu fecho o arquivo. É muito importante que eu feche o arquivo para que os dados nele sejam persistidos. Então, o que acontece? Eu posso abrir o arquivo, escrever, o dado está num buffer, ele não foi persistido propriamente dito, porque o acesso ao disco é muito caro,
Então, é muito comum que parte das informações fiquem gravadas na memória temporariamente. Aí o que acontece? Eu vou e não fecho o arquivo, dá um pique de luz, acontece alguma coisa. Aqueles dados que não foram efetivamente tirados do buffer e jogados no arquivo, eles são perdidos. O processo de fechamento, ele garante que todas as informações que estavam no buffer, elas serão efetivamente persistidas. Então, por isso que eu não posso esquecer de fechar o arquivo. Eu falo assim, eu abri o arquivo só para leitura. Beleza, mas fecha. Entendeu? Então, eu abro o arquivo, manipulo o arquivo e fecho. Essas são as 3 etapas que eu tenho que fazer sempre. E vamos lá. Como que eu vou manipular o arquivo em C? O arquivo em C, ele é do tipo file pointer. O que acontece? Apesar de ele ser pointer, ele não é um endereço de memória que eu posso acessar como se fosse um vetor, como se fosse um array. Eu falei isso no início dos slides. Então, se eu tenho, por exemplo, algo assim, ó, deixa eu apagar isso aqui. Se eu tenho, isso aqui eu estava fazendo um teste que eu tinha certeza que estava errado um slide ali. Então, por exemplo, se eu escrever isso aqui, ó, eu consigo fazer isso aqui, né? Claro que aqui não tem dado nenhum, mas a ideia é que eu consigo tratar esse pointer como se fosse um array. Então, eu consigo ir lá na 6ª posição e acessar o dado que está lá. Aqui, apesar de ser um file pointer, ele não é possível de ser acessado via array. É por isso que eu falei com vocês que eu não consigo o acesso direto. Eu tenho que necessariamente utilizar uma função para manipular. Mas a ideia de um file pointer aqui é que eu vou ter o endereço do descritor do arquivo. Então, o que é o descritor do arquivo? É algo responsável, tá, por ser a pontezinha ali com o sistema operacional. Então, eu abri o arquivo, eu ganho um descritor. Então, tudo que eu tiver que fazer com esse arquivo, eu faço via esse descritor. Ele é o meu canal de comunicação com o sistema operacional. Tá bom? Então, eu fui abrir, pronto, ganhei um descritor. Eu quero ler? Então eu informo, eu quero ler desse descritor. Eu quero escrever nesse descritor. Eu quero fechar. Então eu quero fechar o arquivo que está associado com esse descritor, tá bom? Então o meu tipo é sempre file pointer, não file só, tá? File pointer. Todas as funções de manipulação de arquivo necessitam de uma variável desse tipo, porque, igual eu falei, você vai falar, olha, eu quero ler daqui, eu quero escrever daqui, eu quero fechar esse arquivo. Bom? Depois de ter declarado uma variável que vai representar o arquivo, você deve efetivamente abrir ou criar o arquivo. E como que eu faço isso? Eu faço isso através da função fopen, né? Que é file, esse F aqui vem de file, e open, né? Para eu abrir o arquivo. E como que eu faço? Eu coloco o caminho do arquivo que eu quero abrir e o modo com que o arquivo vai ser aberto. É o modo como eu abro o arquivo que vai definir se ele vai ser criado, se ele vai ser lido e não vai ser escrito, se eu posso ler e escrever. Então, é importantíssimo o modo. Tá? E outra coisa, o sistema operacional que vai decidir se eu posso fazer isso aqui que eu estou tentando. Então, se eu tentar abrir um arquivo que eu não tenho permissão, ele vai falar não. Se eu tentar escrever num lugar que eu não posso, ele vai falar não. Tranquilo? E o que eu tenho aqui de básico? Eu tenho o básico, o R de read e o W de write. Então, se eu abrir o arquivo com R, significa que eu quero ler o que está lá. Se eu abrir o arquivo com W, significa que eu quero escrever no arquivo. Esses são os modos básicos, mas existe uma tonelada de modos. Tá? Mas qual que é a ideia aqui, já que a gente está nesses primeiros slides aqui? Eu vou escrever num arquivo que foi aberto com W e eu vou ler de um arquivo que foi aberto com o R, tá bom? E aqui, ó,
a tonelada de modos que eu tenho para poder abrir o arquivo. Então eu tenho aqui o R, abre um arquivo texto para leitura, né? Só que o arquivo precisa existir. Aí o W, abre um arquivo de texto para gravação. Se o arquivo não existe, ele cria. Se o arquivo já existe, ele apaga o que estava lá. Entendeu? Então ele destrói. É como se ele criasse um novo. Então se eu abrir o mesmo arquivo duas vezes com W, o que estava lá antes é perdido. Então eu abri com W, escrevi Leandro, fechei. Abri com W de novo, aquele Leandro que está lá foi perdido. Bom? Eu tenho o A. O A é como se fosse um append, né? O A é como se fosse, não, ele é um append. Ele serve para eu poder adicionar dados. E aí eu tenho outras combinações. Quando aparece o Bzinho no final, significa que aí o arquivo já vai ser tratado como binário e não modo texto. Então, por exemplo, RB é leitura binária. WB, então, é escrita binária. AB significa que é append binário. Tá? E aí eu tenho outras combinações aqui com esse maisinho. Então, por exemplo, se eu abrir com R+, significa que eu quero ler e também escrever, tá bom? Então, isso daqui, ó, é basicamente todas as formas que você tem para abrir o seu arquivo. E aí, e qual que é o jeito que eu vou usar? Depende o que é que você quer fazer, a forma com que você quer tratar o seu arquivo, tá bom? Vamos lá. Todas as vezes que eu chamo um fopen, ele vai retornar para mim o descritor. Então, olha, pedir para abrir o arquivo, ele retorna para mim o descritor. Só que nem sempre ele vai conseguir. Então é importantíssimo que eu teste se ele conseguiu. Quer ver? Vamos dar uma olhada no protótipo do fopen. Aqui, ó. O caminho, o modo, e aí ele retorna um file pointer. E aí o que ele fala aqui, ó? Vamos ler o return aqui, ó. Ó, se ele abrir o arquivo com sucesso, a função retorna um apontador para o arquivo, né, que é usado para identificar o string para futuras operações. Então é onde eu vou ler, escrever, etc. Caso ele falhe, ou seja, ele não conseguiu abrir o arquivo, ele vai retornar um null pointer. Então, eu sempre tenho que testar se eu conseguir fazer o fopen. Por quê? Se eu não testar e tentar fazer uma leitura ou uma escrita em um descritor que não foi propriamente aberto, na verdade o que você está tentando fazer é uma leitura ou escrita num null pointer que corresponde ao endereço 0, e aí você vai tomar um segmentation fault na execução do seu programa. Então é importantíssimo que eu sempre teste se eu conseguir abrir aquele arquivo. Tá bom? Então aqui, ó, se eu fizesse isso aqui, ó, vamos lá, file, pointer, meu arquivo, para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Então eu coloco aqui, ó, meu arquivo igual a fopen, e aí eu vou tentar abrir um arquivo que não existe, sei lá, meu arquivo .dat, sei lá, esse arquivo não tem, mas eu estou tentando abrir na minha pasta local aqui, ó. Isso aqui vai falhar, então esse meu arquivo aqui vai ter nulo. Vamos lá, para vocês entenderem. Ó, por enquanto tem lixo, né, porque ele não foi preenchido, agora eu vou tentar abrir o arquivo. Ó, não conseguiu, tá vendo aqui, ó, um null pointer. E aí, se eu tentasse fazer qualquer outra coisa em cima disso aqui, daria problema. Então eu sempre tenho que testar se o meu arquivo é diferente de nulo, por exemplo. Aí deu certo. Ou então eu quero saber se não conseguiu, então eu testo se ele é igual a nulo. Então aqui, ó, não conseguiu abrir o arquivo. E aí você faz o tratamento adequado. Aqui é o que está escrito aqui, ó. Então vamos lá, um exemplo.
tem coisa aqui, né? Assim, eu não tenho a fonte desse arquivo aqui, eu teria que fazer um novo para poder modificar. Mas está faltando aqui, ó, int, argc, char, pointer, argv e por aí vai. Mas vocês já sabem disso, esse return 0 aqui, vamos lá, vamos fingir que a gente não está vendo isso aqui. Quando você olhar para esse slide, automaticamente você já está fazendo todas as substituições que tem que fazer aqui. Agora vamos lá, o que ele está fazendo? Abrindo um arquivo chamado arquivo.txt para escrita, e aí o que ele está testando? Ele está testando se ele conseguiu abrir o arquivo. Vamos lá. Isso aqui não está errado, mas eu não gosto. E eu vou explicar para vocês por que eu não gosto. Eu prefiro isso aqui que está de verde. Não foi eu que escrevi não, mas eu prefiro. Nós já sabemos que em C, 0 equivale a falso e qualquer coisa diferente de 0 equivale a verdadeiro. Então, esse teste que está sendo feito aqui, se ele conseguiu abrir o arquivo, então o FP não é 0. Ele vai ter algum endereço de memória que não é 0. Então é por isso que ele faz esse teste aqui, ó, se não FP. Entendeu? Mas eu prefiro testar se foi nulo. É igual tá aqui, ó. Eu acho que fica mais consistente com o que realmente é feito o teste, porque eu estou fazendo um teste booleano aqui, ó. Olha, o que está lá no FP é nulo? A resposta é sim ou não. Agora, isso daqui, a resposta não é sim ou não, então é por isso que eu não gosto. Tá? Não tem nada de errado, mas eu prefiro sempre fazer operações booleanas, né? Testes lógicos aqui, porque a resposta para mim sempre tem que ser verdadeira ou falsa. Então o que ele fez? Simplesmente testou aqui, ó, abriu o arquivo, não conseguiu abrir o arquivo, então ele imprime uma mensagem, erro na abertura do arquivo. Conseguiu? Ele fala arquivo aberto com sucesso, depois ele fecha o arquivo aqui, ó, fclose, file close, e aí o que o fclose pede? Pede o descritor do arquivo que foi aberto. Então, se o arquivo foi aberto, depois eu tenho que chamar um fclose, tá bom? E se o arquivo não foi aberto? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que acontece se eu chamar um fclose com nulo, que é quando ele não consegue? Vamos lá. Vamos ver aqui. Fecha o arquivo associado com o string, desassocia ele. Vamos ver se ele fala alguma coisa relacionada com nulo aqui, ó. Não estou vendo nada que fale aqui que se for nulo vai dar erro. Entendeu? Não tem essa informação aqui. Então talvez seja por isso que esse slide está assim. Porque se você não conseguiu abrir o arquivo, então não tem por que você fechar. Essa aqui é a ideia. Você só fecha um arquivo que você conseguiu abrir. Porém, tá, eu acho que não dá problema. Tanto é que eu não achei essa informação aqui. Acho que está ok. Inclusive o próprio exemplo dele que está aqui, ó, ele está fazendo essa arte aqui, ó. Ele abre, não faz teste nenhum, se bem que o exemplo dele aqui tá terrível, né? Ele tenta abrir o arquivo, depois já manda escrever no arquivo e já fecha ele. Isso aqui tá a morte em forma de exemplo, né? Mas vamos lá. E como que eu faço para manipular o arquivo? Olha, da mesma forma que eu escrevia e lia do usuário, né? Então eu usava printf e scanf, eu vou utilizar da mesma forma aqui, só que agora eu vou fazer f printf, o f de file, e f scanf, o f de file novamente. Então se eu quero escrever no arquivo, f printf. Quero ler do arquivo, f scanf. O que é importante entender aqui de diferente do outro? É que o outro, a escrita é sempre na saída padrão e a leitura é sempre da entrada padrão. Quando eu estou falando de fprintf, de fscanf,
Eu não estou falando da entrada e da saída padrão. Então eu preciso falar, olha, qual é o descritor do arquivo do qual eu quero ler ou escrever. Então o meu fprintf e o meu fscanf sempre pede um argumento do tipo file pointer. Então aqui, ó, file pointer entrada, file pointer saída. Aí, claro que isso aqui está faltando pedaço, viu, gente? É só um trechozinho, né? Porque você tem que abrir, fechar e tudo. Mas o que ele está fazendo? Ele está escrevendo esse texto aqui, ó. Então, observe que se esse soma fosse 2, por exemplo, e o quociente fosse 3, ele ia fazer soma é igual a 2, né? Aí ele vai formatar isso aqui com 6 casas decimais e tudo. Quociente é igual. Eu até esqueci qual que é o número. Mas sei lá, ele vai formatar e vai escrever lá no arquivo que está associado com esse descritor saída aqui. E aí depois, se ele quiser ler, ele vai ler de um arquivo de entrada. Então aqui, ó, fscanf vai ler desse arquivo de entrada o quê? 2 números. Tem 1%D e 1%D. O primeiro que ele lê, ele vai jogar no N1, e o segundo que ele lê, ele vai jogar no N2. Tá? Então, se você sabe usar o printf e o scanf, você sabe usar o fprintf e o fscanf, que é da mesma forma. Só que você tem que informar qual que é o arquivo que você está acessando. Então, vamos lá. Quando você lê ou grava alguma coisa no arquivo, automaticamente você é colocado na próxima posição do mesmo. Aí eu vou fazer um desenho ali para vocês entenderem. Tá? Essa é a posição de onde será lido ou escrito o próximo dado. Normalmente, em um acesso sequencial a um arquivo, não temos que mexer nessa posição, pois quando lemos um dado, a posição no arquivo é automaticamente atualizada. Então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui horroroso para poder explicar isso. Quando você abre um arquivo, você enxerga o arquivo dessa forma aqui, ó. Você enxerga ele assim, como se ele fosse algo linear, tá? E sequencial. Essa que é a abstração que o sistema operacional dá para você. Eu estou cansando de fazer risquinho. Tá, mas é assim. Qual que é o tipo dele? File pointer. Azul, né? Porque o tipo é azul. Vamos lá. Tipo dele, file pointer. Beleza. Ele está em algum lugar da memória, não importa qual que é. Tá em algum lugar da memória. Esse descritor. Então ele fornece essa abstração para a gente, como se ele fosse sequencial. Mas a realidade é que a gente tem o endereço de onde ele começa e a gente tem um carinha aqui. Deixa eu usar... Vou usar esse roxinho aqui. Tá? Apesar que eu uso roxo para o conteúdo, mas eu vou usar esse roxo aqui. Não, vou usar o amarelo. Tem uma outra setinha associada com todo o arquivo, que é a posição... Não, mas aí ficou ruim demais de ler. Vai ser roxo mesmo. Que é a posição aonde ele está apontando o arquivo nesse momento. Então significa que se eu ler ou escrever, ele vai ler ou escrever aqui. Então se eu leio um caractere, ele passa para cá a setinha. Tá? A posição. Aí eu li outro caractere, ele passa para cá. Aí eu li outro, ele passa para cá. Né? E aí ele vai apagando os outros, claro, né? Então, a setinha, que é como se fosse um marcador, ele diz o lugar que você está lendo ou escrevendo. E esse carinha anda automaticamente toda vez que você faz uma leitura ou um escrito. Eu posso mexer nessa setinha? Posso. Eu posso voltar ela para cá. Posso colocar no final, posso andar para trás, andar para frente, eu posso. Aí nós vamos ver que tem função para isso. Mas o fato é que eu posso não querer fazer isso.
Se eu estiver fazendo uma leitura ou escrita sequencial, é só eu chamando fread ou fwrite que ele vai andando nesse negócio aqui. Então ele tem uma informação associada que é onde ele está. Então é assim que a gente enxerga. Mas a realidade é que no disco ele está assim, né? Aqui eu tenho um bocado de bytes, aqui eu tenho outro. Aí aqui eu tenho outro. Tá tudo bagunçado lá no disco. Bagunçado não, né? Na verdade está muito bem organizado. Mas está tudo disperso no disco lá. E é tarefa do sistema operacional falar assim, olha, esse pedacinho aqui corresponde a esse. Ah, e esse pedacinho? 1, 2, 3, 4, 5. Esse pedacinho aqui corresponde a esse. Então, por isso que o sistema operacional faz essa abstração para a gente. Transforma dessa distribuição aqui, ó, em algo linear. Então, a gente anda aqui, ó, como se fossem as posições uma do lado da outra, mas na verdade tá tudo assim. E aí, como que é feita essa distribuição? Aí depende do seu sistema de arquivo, depende de onde que ele está armazenado. Aí não interessa, tá? É tarefa do sistema operacional fazer esse tratamento para você. Ele vai fornecer essa abstração aqui, ó. Aqui para baixo é tarefa dele. Tá? Ele que gerencia isso. E você enxerga assim, ó, como se o seu arquivo fosse linear. Então você vai lendo e escrevendo e essa setinha roxa aqui vai andando à medida que você faz as operações. Então é isso. Esse desenho horroroso aqui é a explicação dessas 3 bolinhas aqui. Vamos lá. Não se pode ler nada após o fim do arquivo. Parece meio óbvio, mas não é. Por quê? Você efetivamente não pode. Quando eu tenho um vetor, se eu continuar lendo depois do final do vetor, eu começo a ler coisa que eu não devia. Mas eu efetivamente consigo ler. Né? Eu vou lendo, véio, e tem outras porcarias para frente. Então, se eu chego e pego um vetor assim, ó, sei lá, o vetor tem 4 posições, supondo. E aí eu vou e mando ler a 5ª posição, é claro que esse lugar aqui não tem a informação associada com o vetor, mas ele consegue ler. No caso do arquivo, não. Então, se chegou no final do arquivo, então essa setinha está aqui, ó. Tá? Final do arquivo é aqui, viu, gente? Aqui não é final do arquivo, não. Aqui ainda tem um byte. Final do arquivo é aqui, tá? Depois dele. Então, se chegou no final do arquivo e eu tentar fazer alguma coisa, ler, ou, no caso, escrever aqui não tem problema, mas se eu tentar ler aqui, não dá. Tá bom? Então, existe um controle, que é o controle de fim do arquivo. Esse EOF aqui, ó, é End of File, fim do arquivo. Então, não se pode ler nada após o fim do arquivo. O marcador de fim do arquivo é denominado de EOF, acabei de falar, né? End of File. O comando F então é de file, né? EOF, End of File, e o arquivo ele vai retornar verdadeiro se eu cheguei no final. Então, enquanto eu não tiver chegado no final, o meu End of File é falso. A partir do momento que a minha setinha atingiu esse ponto aqui, aí o End of File dá verdadeiro. Tá bom? Então, essa função F End of File, ela vai falar com você, olha, chegou no final ou não chegou? E a gente usa isso daqui com bastante frequência, para você ler um arquivo inteiro, por exemplo. Então, eu virei assim, ó, enquanto não chegou no final do arquivo, eu vou fazendo tal coisa. Né? Então, aqui, ó, while not file end of file, então, enquanto não cheguei no final do arquivo, vou fazendo. Bom? Então, isso aqui é muito comum de acontecer. Muito comum da gente usar essa função. Quando acabamos de usar um arquivo que abrimos, devemos fechar. Isso eu já falei com vocês. O ponteiro arquivo, que na verdade é o ponteiro para o descritor do arquivo, determina o arquivo a ser fechado.
a função retorna 0 no caso de sucesso. Na maioria das vezes a gente nem testa, igual aqui, ó. Cadê? Vamos achar. Aqui, ó. Nem foi testado. Então eu mandei fechar e não tô nem aí se deu certo ou não deu. Para ser bem rigoroso, a gente teria que testar se ele conseguiu fazer. Mas, no final das contas, a gente não é comum ficar fazendo isso aí, não. Você mandou fechar e confia, entendeu? Você vai fazer, fecha aí. E vai na fé que ele vai fechar, tá bom? Vamos lá. Fechar um arquivo faz com que qualquer dado que tenha permanecido no buffer associado ao fluxo seja gravado. É aquilo que eu falei com vocês. O fato de você mandar escrever no arquivo não necessariamente faz com que ele escreva no arquivo imediatamente, porque escrever no arquivo é custoso. Então é comum o sistema operacional associar um buffer com o arquivo. E aí você vai escrever naquele buffer. E na hora que ele achar que tem que escrever, ele vai lá e escreve. Opa, agora tá bom, meu buffer tá cheio, deixa eu dar uma escrevida aqui no arquivo. Ele vai lá e faz a escrita. Mas você não consegue controlar isso. A forma de você garantir que os dados foram efetivamente persistidos é você fechar o arquivo. Então você dá um fclose e fecha seu arquivo. E aí tem essa última bolinha aqui que eu jamais colocaria num slide que eu tivesse escrito. A função exit fecha todos os arquivos de um programa que estiver aberto. Por que eu não colocaria isso aí? Porque eu já dei infinitas, eu não sei se eu dei infinitas razões, mas assim, muitas razões para você não utilizar o exit. O exit, ele deve ser utilizado em último caso. É quando o seguinte, olha, você chegou num ponto e não tem o que você fazer. Se você continuar, pode ser que piore o que já aconteceu. Aí você vai lá e mata seu programa, chama exit. Fora isso, não existe razão para utilizar o exit. Tá? O seu programa ele é uma pilha, então ele chama funções e ele volta de funções. Se ele começou no main, ele tem que terminar no main. Bom? Então, começou no main, termina no main. Se você tiver no raio de uma função lá que, sei lá, empilhou 10 funções, uma que chama outra, que chama outra, que chama outra, e aí chega lá a função que está lá no 10º nível, o cara dá exit, o que acontece? Ele matou toda a pilha. E aí, poderia ter tido algum tratamento anterior caso falhasse, entendeu? E esse tratamento não vai ser dado, porque você vai matar o seu programa, ele vai encerrar, é como se você chegasse lá no seu main e matasse ele direto, ele destrói tudo que estava na pilha ali. Então, por que a gente só faz isso? Só faz quando você vira e fala assim, olha, se eu continuar a partir daqui, pode ser que piore o que já aconteceu. Aí sim você vai lá dar exit. Se não, o jeito correto é voltar cada função e deixar a função fazer o tratamento adequado. Tá bom? Esse slide aqui está cheio de exit. Todo lugar que vocês estiverem vendo exit nesse slide aqui, vocês não estão vendo. Tá? Não estão. No código de vocês vão colocar outra coisa. Exit é, assim, terrível, tá? Terrível. O que o exit faz? Vai lá como se fosse lá no main e encerra lá. Só que ele encerra matando tudo que estava no meio do caminho. E aí, vai saber, né? Então, um exemplo aqui, ó. Um exemplo terrível. Vamos lá. Main sem o int c, argv, aqui, por aí vai. Aí o que eu fiz? Tem um c. Aí tem aqui um vetor de caracteres chamado str, com 40 posições. Nele está escrito teste.txt, tem uma frase com até 80 posições, beleza. E olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está tentando abrir o arquivo para escrita, coloca o descritor no notas e testa se o notas está diferente de 0. Né? No caso aqui, não conseguiu fazer. Então, se for 0 aqui, ó, não 0 é verdadeiro. Bom, então, ele entra aqui caso ele não consiga abrir o arquivo. Bom? E aí, o que ele faz? Ele vem aqui, dá um fprintf, mostra uma mensagem de erro
na saída de fluxo que não é de erro, e depois ainda dá um exit -1. Aqui as consequências são menos terríveis, tá? Mas o certo seria você dar um return 1 aqui. Não exit 1, dá um return 1, para ele poder finalizar. Ah, Leandro, nesse ponto aqui, se você fizer exit 1 ou return 1, é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu estou falando que é a mesma coisa. Porém, a maneira correta de finalizar uma função é através do return. Então, você está no main, quer finalizar o main? Return. Não exit. Se você acostuma a fazer coisa ruim, você fica fazendo coisa ruim. Então, acostuma a fazer direito, que aí você vai fazer direito. Se você colocar na sua cabeça que não tem que usar exit, você vai tentar resolver seu problema sem exit. Agora, se você virar e falar assim, o exit finaliza meu programa, pronto, uma coisa deu pau, você vai tentar colocar um exit. Então, finge que vocês não estão vendo exit. Aqui, ó, return 1. E aí, depois, o que ele faz? Printf, digita o número de alunos, lê o número dos alunos, e aí continua, tá bom? E aí, o que ele vai fazendo? Vai lendo aqui os dados do aluno e escrevendo no arquivo aqui, ó, de notas, tá vendo? Então, ele vai colocar o nome do aluno e a nota do cara. Nome, nota, nome, nota, nome, nota, nome, nota, até ler os N alunos que eu digitei. Então, se eu chegar e digitar 3 aqui, ó, ele vai fazer isso aqui 3 vezes. Se eu digitar 10, ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Bom? E aí, depois, no final, ele finaliza o arquivo. E aí, depois, o que ele faz? Ele abre o arquivo. Então, ele abriu para escrita, olha o W aqui, ó, abriu para escrita, colocou os dados dos alunos lá, fechou, abriu para leitura e agora vai ler os dados que ele colocou lá para poder conferir. Então, o que ele está fazendo? Lendo o nome e a nota. Lê o nome e a nota. Lê o nome e a nota. Bom? E depois fecha o arquivo e aqui devia ser um return de sucesso. Ok? Outras funções. fgetC. O que esse F aqui está associado? Com file. Então, se o getC ele lê um caractere da entrada, o fgetC vai ler um caractere do arquivo. Se o gets lê string até o /n, o fgets vai ler a string até o /n do arquivo. Se um putC ele coloca um caractere no arquivo, em algum lugar, que no caso seria a tela, né? Quando a gente usa só o putC, o fputC vai colocar um caractere no arquivo. E aí tem esse fseek aqui, ó. O fseek ele serve para andar com essa setinha. Entendeu? Então eu posso vir aqui para o início, mover para frente, mover para trás e por aí vai. E aí eu tenho 3 modos. Na verdade, eu vou falar que eu tenho 2 modos, tá? Cadê meu negócio de comentário? Vou arriscar isso aqui. O que o seekset faz? Né, quando eu falo que eu quero usar o fseek com o seekset. É a posição a partir do início do arquivo. Então, se eu falo assim, olha, vai para a 10ª posição, seekset, ele vai para a 10ª posição a partir do início do arquivo. Quando eu falo fseek com seekq, é a partir da posição atual. Então, ele move 10 posições a partir da minha posição atual. E por que eu risquei esse seekend aqui? Ó? O seekend é a posição a partir do fim do arquivo. Só que isso aqui não é funcional em todos os lugares. E aí eu já falei com vocês que eu quero sempre ensinar coisas que vocês façam e que funcionem em qualquer lugar. E o seekend não funciona em qualquer lugar. Então é aquela questão de risco. Olha, eu usei o seekend aqui e funcionou. Pode ter funcionado aí com você, mas em outro lugar ele pode não funcionar. Então, seekend não use, tá? E aí vamos dar uma olhada aqui, ó, só para a gente poder conferir. Quer ver, ó? Então o fseek, como é que ele funciona? Ele vai pedir seu descritor, né, um file pointer, porque é para mover no arquivo.
o offset, que é o deslocamento. Então, números positivos movimenta para frente, números negativos movimenta para trás. A origem é a partir de onde? Então, seq7 a partir do início, seq a partir da posição atual. E aí vão lá. Tá até escrito aqui embaixo, né? Nem precisava de eu ter trocado o slide. Aqui, ó. seq7 a partir do início do arquivo. seq a partir da posição atual do arquivo. E aqui, ó, seq_end a partir do fim do arquivo. Aí tem um asterisco aqui, ó, tá vendo? As implementações das bibliotecas são permitidas de não suportar o seq_end adequadamente. Entendeu? Então, olha só. Códigos que usem o seq_end não tem uma real portabilidade, ou uma portabilidade padrão. Significa que ele não vai funcionar igualmente em todos os ambientes. Então, eu não uso seq_end. Okay? Se for para fazer um negócio que pode ter comportamentos diferentes, eu prefiro não usar. Então, eu só uso seq7 e seq, tá bom? E é isso que eu acho que vocês deveriam usar também. E aí tem aqui mais uma bolinha, vamos lá. Existem ainda as funções específicas para arquivos binários. Vamos lá. E agora, resumindo aqui, ó. O processo de utilização de um arquivo, então, ele envolve 3 coisas, né? Abrir, ler, escrever e ler, né? Ou só escrever, ou só ler, não importa, né? Mas é isso aqui. E depois fechar o arquivo. Então, eu sempre tenho que fazer isso aqui. E arquivo binário? Vamos lá. A ideia do arquivo binário é a mesma da ideia do arquivo texto. Porém, ao invés de eu ficar lendo caracteres e escrevendo caracteres, eu vou escrever bytes e ler bytes. É isso. Então, a minha abstração aqui agora não é mais texto. Ela é bytes. Tá? Então, eu estou num nível mais baixo do ponto de vista de abstração. Que nós já vimos em aulas aí para trás, né, na aulas de tipos básicos lá, que um caractere nada mais é do que o mapeamento de um número num símbolo. Então, é um nível de abstração maior. Quando eu estou falando de byte, aí eu já estou num nível de abstração menor. Eu já estou tratando ali da forma binária. E é por isso que a gente chama de arquivo binário. E é o seguinte, vamos dar uma olhada nesse primeiro slide aqui para a gente entender uma das motivações de nós utilizarmos arquivos binários. Eu, por exemplo, eu, Leandro, prefiro muito mais trabalhar com arquivo binário, mesmo que eu esteja trabalhando com texto, tá? Mas eu uso da forma binária. Mas não tem essa de melhor ou pior. Não é isso que eu quero discutir. A questão é que eu tenho mais facilidade e gosto de manipular com um nível de abstração menor, para eu ter mais controle. Mas uma das motivações principais de a gente utilizar arquivo binário é que, como eu tenho um controle maior, eu consigo saber exatamente o que é que eu estou escrevendo e de que tamanho. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira escrever um inteiro, tá? Ou um float, não importa. Um tipo numérico. Se eu escrever um número na forma de texto, o meu número tem tamanho variável. Entendeu? Então, assim, vou pegar esses exemplos que estão aqui mesmo. Então, 10. Tá? O 10, se ele tiver no int, ele tem sempre 32 bits. Falando de um tamanho padrão, claro. Né? Não vou ficar discutindo variação de arquitetura aqui, não. Toda vez que eu falar de int, eu estou supondo que são 32 bits, 4 bytes, tá? Então, não ficar específica não. Então, quando eu estou falando aqui de int, eu tenho sempre, para qualquer número inteiro, 4 bytes. Então, não importa se está escrito 10, se está escrito 1 milhão, se está escrito 1 bilhão, se está escrito -5, não interessa. São sempre 4 bytes. Agora, se eu escrevo o número na forma de texto, aí olha só, 10 gasta 2 espaços.
5.673 gasta 4 espaços. Nem estou usando ponto não, tá? Gasta 4 espaços. Se eu estou escrevendo 100.340, eu gasto 6 espaços. Entenderam? Então, assim, fica um pouco mais custoso de eu ficar trabalhando com números. E eu trabalho com números com frequência. Então, é uma das razões pelas quais eu estou acostumado a usar binário. E aí eu acabo trabalhando com texto na forma binária também. Então, é gosto meu. Tá? Mas uma das principais motivações para a gente utilizar arquivo binário é que as coisas elas têm o tamanho muito bem definido e não tamanhos variáveis quando a gente trabalha com texto. Bom? Então vamos lá. Armazenamento em arquivo análogo ao utilizado em memória permite reduzir o tamanho do arquivo e permite busca não sequencial. Essa questão do tamanho do arquivo aqui, ó, ela nem é a principal característica. É claro que ela está associado, tá? Mas isso aqui não é a principal das informações. Para mim, o quente é isso aqui, ó. Para mim é isso aqui que eu marquei de vermelho. É por isso que eu gosto de usar binário. É por causa da busca não sequencial. O que quer dizer que é uma busca não sequencial? Significa que para achar algo no arquivo, eu não preciso ficar passando por tudo que está no arquivo. Eu posso ir lá num determinado ponto e pronto. Para vocês entenderem, vamos supor que esses 3 arquivos aqui, ó, eles estejam escritos esses 3 arquivos não, esses 3 números eles estejam escritos num arquivo em formato de texto. Tá? Então ele está aqui, ó, 10, aí depois tem um espacinho, aí tem 5.673, aí depois tem um espacinho. Eu vou colocar uns espaços maior aqui só para facilitar a visualização. 100.340. Pronto, tá aqui o meus 3 números. Agora, se eu escrevo esses 3 números aqui na forma binária, eu vou colocar em hex aqui para facilitar minha vida, tá? Vamos lá. 10 nem precisava, né? Porque já é A de cara, mas vamos lá. 10, então é A. Então aqui, ó, vou colocar meu primeiro número aqui, ó. Vou colocar de outra cor para vocês entenderem. Sei lá, vou colocar laranjadinho aqui. Então, meu primeiro número. 10, tá? Então aqui, ó, gastando 4 bytes. Depois 5.673. Isso. E depois 100.340. Isso, pronto, beleza. Olha só. 4 bytes, 4 bytes e 4 bytes. Então, se eu quiser ler o terceiro número, eu só tenho que pular 8 bytes. Eu já chego de cara aqui, ó. Então, se eu sei que cada número gasta 4 bytes e eu quero acessar o terceiro, então é só eu pular 2 números. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Agora, vamos imaginar que os meus números estão escritos na forma de texto. Não tem como eu chegar no terceiro número sem passar pelos outros. Entendeu? Porque eu não sei onde eles acabam. Eu não sei que o primeiro número só tem 2 dígitos. E eu não sei que o segundo número tem 4 dígitos. Então a única forma de eu chegar nesse cara aqui é eu passar por cada um desses e falar, opa, terminou o primeiro, beleza. Opa, terminou o segundo. Aí eu cheguei no terceiro. Então, para mim, o maior ganho, tá? Além do controle que eu tenho maior, que eu gosto de manipular arquivo tendo mais controle, é a questão da busca não sequencial. Isso aqui, para mim, é a chave. Tá? Virar e falar assim, qual que é o maior benefício? É busca não sequencial. Tá bom? E como que eu faço para manipular o arquivo binário? Usar o fopen da mesma forma, só que agora todas as minhas aberturas de arquivo terminam com B, de binary, né? Então, ou eu vou ter um RB, ou eu vou ter um WB, ou um AB, e por aí vai.
E ao invés de ter fprintf e fscanf, que são de texto, eu vou usar fwrite e fread. Então, o fwrite ele vai escrever bytes e o fread vai ler bytes. Vamos lá. Uma função que lê um vetor, e olha só o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele tem o ponteiro para algum endereço de memória que guarda inteiros, e aí ele vai ler o arquivo, né, abrir o arquivo como leitura. Isso aqui eu vou ignorar, vocês já sabem para que serve. E aí o que ele vai fazer? A primeira informação que está guardada no arquivo é quantos números estão no arquivo. Aqui, ó, é a primeira coisa que ele está lendo, que é o N aqui. Ó. Então ele foi e leu quantos são os números que estão guardados no meu vetor. Essa foi a primeira informação. E aí depois o que ele faz? Ele aloca espaço para os N números que estão guardados, lê do arquivo, joga na memória, e depois fecha o arquivo e retorna o vetor que ele alocou. Então vamos imaginar que o meu arquivo tem 3 números, só para vocês entenderem. Vou pegar até os mesmos números lá. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vamos imaginar que o meu arquivo tem 3 números. Vou copiar esses 2 negócios aqui. Aqui, ó. Ei, caramba. Vamos ver. Sei lá. Então eu vou copiar só o texto mesmo e pronto. Então faz de conta que são esses 3 números que estão gravados no meu arquivo. Então a primeira informação que está no arquivo é quantos são os números que estão no arquivo. Então aqui, ó, é como se o meu arquivo estivesse assim. 3, para dizer que tem 3 números, e aí depois tem os números. 10, 5.673, 100.340. Então o meu arquivo está assim. Então o que ele fez? Leu, tá? Esse N aqui, cadê ele? Tá aqui em cima, beleza. Então ele leu do arquivo e colocou nesse N o número de itens que são. Então tá aqui, ó, guardou ali 3. E o que ele fez? Alocou espaço para 3, então ele foi na memória, alocou espaço para 3 números. Tá aqui, ó. Tá vendo? O valor do endereço apontado por N, que aí no caso leu 3 aqui, né, no nosso exemplo, vezes o tamanho de um inteiro. Então ele foi e reservou isso aqui de memória. Depois o que ele fez? Foi no arquivo e foi lendo número por número e guardando nesse vetor. Então ele leu o 10, guardou aqui, leu 5.673 e guardou aqui, leu 100.340 e guardou aqui, e depois retornou esse endereço. Aqui, ó, o return v é o endereço desse vetor que foi alocado pelo malloc aqui. Então, é isso que esse lado aqui está fazendo. Só que ele está tratando o arquivo como se fosse um arquivo de texto. E o lado de cá está fazendo exatamente a mesma coisa. Porém, ele está tratando o arquivo como se fosse binário. Então, os números estão assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu colocar mais espaço aqui, para facilitar a visualização. Então, a primeira informação é quantos são os números, e depois os números estão aqui. Então, o que ele fez? Leu um bloquinho de 4 bytes, tá? Aqui, ó, se a gente der uma olhada lá no protótipo do fread, vamos abrir ele aqui.
para vocês entenderem. Aqui, ó. O ponteiro, o tamanho do bloquinho que eu quero ler, quantos são os bloquinhos que eu quero ler e do arquivo que eu quero ler. Então, vamos mapear aqui, ó. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai ler e jogar no N, né, que é o ponteiro do lugar onde ele vai escrever. Qual que é o tamanho do bloquinho? O tamanho de um inteiro. E quantos bloquinhos eu quero ler? Um bloquinho, porque eu quero ler só esse 3 aqui. De onde? Do FR, que é o meu arquivo. Tá? Só que agora ele foi aberto com binário. Tá faltando um B aqui, viu, gente? RB. Tá? Não é só R, não. RB. E aí, o que ele fez? Fez o malloc igual. Observe que a linha é igualzinha. Na hora de ler, ele não lê como texto, tá vendo? Não é fscanf. Eu vou ler com fread. Então, o que ele está fazendo? Olha, lê blocos de 4 bytes, que é o tamanho de um inteiro. E quantos blocos eu quero ler? Eu quero ler n blocos. Só que o n está preenchido com o valor 3, então ele já vai ler 3 blocos de 4 bytes. E vai escrever onde? Vai escrever no V. Aqui, ó. O V é igualzinho dos dois lados. Então, aqui o processamento é como se fosse texto. Então, ele tem que ler caractere por caractere e montar o número. Aqui não. Aqui já é o número propriamente dito. Então, ele foi e fez assim, cara, vai lá ler para mim 3 blocos de 4 bytes. Pronto. Leu. E guardou onde? Guardou no V. Igualzinho ele fez aqui. Só que não um de cada vez. Ele já fez todos de uma vez. E o que o fread retorna? O fread retorna, aqui está sendo ignorado, ele não salvou essa informação, mas o fread ele retorna quantos bloquinhos desse tamanho ele conseguiu ler. Então, eu pedi para ler bloquinho de 4 bytes. Tá? Se eu pedir para ler 3 bloquinhos e ele só conseguir ler 2, então ele vai retornar para mim que leu 2. Tá? Vamos confirmar isso aqui, quer ver? Aqui, ó. Return. O número total de elementos lidos com sucesso. Tá bom? É isso. Então, é quantos elementos ele conseguiu ler, e não quantos bytes. Tá? Então, se o meu elemento tem 4 bytes e eu consigo ler 2 elementos, eu li 8 bytes, mas ele retorna 2, que é o número de elementos. Tá bom? Aqui, ó. Tanto é que é o count aqui, quer ver? Terceiro aqui, ó, count, número de elementos. E aí ele retorna o número de elementos que ele conseguiu ler com sucesso. Tranquilo? E agora, para escrever. Para escrever é o processo inverso da leitura, né? Então eu vou usar o fprintf. E aí eu vou escrever número por número. E aqui, da parte binária, o que é que eu quero fazer? Eu vou escrever primeiro o 3. Então aqui, ó. Qual que é o tamanho do bloquinho? O tamanho de um inteiro, 4 bytes. E aí eu vou escrever um bloquinho. Com que valor? Com o que está lá no endereço do N, que no caso é 3. No meu exemplo aqui, né? Estou usando esse exemplo. E aí depois ele foi e escreveu N bloquinhos de 4 bytes. E aonde que estão esses dados? Lá no V. E aí depois fechou. E aqui ele escreveu um por um. Tá? Um processo inverso. Bom? Então tá aqui só um exemplo de uso. Então, ele lê o arquivo, escreve, lê e escreve. Tá? Então, lê do texto, escreve binário, lê binário e escreve texto. Teoricamente, se está tudo ok, no final das contas você tem que ter a mesma informação inicial, né? O importante é entender o processo, tá bom? Só uma coisa, o conteúdo do arquivo de um não é compatível com o outro não, hein? É só para vocês entenderem a ideia, tá? Mas, se eu chego e escrevo isso aqui, ó, não tem jeito de eu ler assim, não. Se eu escrevi como texto, eu tenho que usar a função de manipulação de texto. Se eu escrevi como binário, eu tenho que usar a função de manipulação de binário. E vamos lá. Que assim, que é uma das coisas que eu acho mais legal. Esse exemplo está errado, tá? Eu vou explicar para vocês. Na hora que eu bati o olho no exemplo, eu vi que estava errado.
Mas eu falei assim, eu quero ter 100% de certeza, e aí eu fui e escrevi parte do código no Visual Studio e confirmei que está errado. Vou explicar para vocês. Mas vamos lá. O principal benefício aqui é o seguinte, para eu poder escrever um registro inteiro, olha só que legal, eu posso dar um size of do registro e escrever o número de registros. Então não tem que ir um por um, ir lá, escrever printf, fprintf, nem nada disso. Eu vou lá, pego e falo assim, pega esse registro aqui, ó, do jeitinho que ele está na memória e vral, escreve no arquivo. Pronto. Ele vai lá e faz para mim. E na forma de ler, eu vou fazer a mesma coisa. Depois eu ler tudo de uma vez e jogo isso aí para a memória. Então, o uso de arquivo binário depois que você pega a prática, ele é muito bom. Muito, muito. Não é trivial de você ficar vendo o arquivo, mas manipular ele depois que você pega o jeito é bem legal, bem prático, bem funcional, bem ágil, tá? Claro que no início a gente tem uma tendência a usar arquivos no formato texto. Claro, a gente está aprendendo, quer conferir depois num editor de texto se a gente está lendo, escrevendo direitinho, então beleza. Você começou, usa arquivo texto. Mas à medida que você vai evoluindo, eu acho que há uma tendência natural de você passar a trabalhar com arquivos binários. Isso não é uma regra não, tá, gente? Eu só estou falando assim, como foi a minha evolução. Então, depois que eu peguei o jeito de usar arquivo binário, eu agora só uso arquivo binário. E é bem tranquilo. E agora eu vou falar para vocês o que é que está errado aqui nesse exemplo. Ele criou um novo tipo, né, eu já expliquei o typedef, um novo tipo chamado disk, que na verdade é um vetor de 5 posições de caractere. Beleza, até aí nada demais. E depois ele criou uma estrutura chamada reg-aluno, que tem 3 membros, RA, o nome do aluno com 30 posições, né? E aí ele tem aqui um vetor de 6 posições de disk. Então, na verdade, ele tem uma matriz de caracteres, né? Porque ele tem um vetor de 6 posições e cada uma dessas posições tem 5 caracteres. Só que do jeito que está escrito aqui não está bacana, porque o que acontece? A gente já viu que aspas duplas é uma string. Então, é sempre esse conjunto de caracteres que está aqui, seguido de um /0. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres, mais o /0, 6. E aí ele foi e deixou espaço para 5. Claro que o compilador vai colocar só esse MC102 lá na memória. Só que depois eu não consigo nem imprimir isso aqui com o texto. Porque como ele não tem o /0, então eu não posso usar printf usando %s, não posso utilizar nenhuma daquelas funções do std do string.h, tá? Porque ele não é uma string bem formada, ele não termina com /0. Então esse exemplo aqui, para mim, ele falha nisso. O ideal para poder usar isso aqui corretinho, isso aqui tinha que ser 5 mais 1, tá bom? Que aí é o espaço para os 5 caracteres mais o /0. Tranquilo? E aí, qual que é o resumo aqui? Ó? As 3 etapas. Abre o arquivo, escreve o lê e fecha. As 3 etapas é a mesma de quando você trata o arquivo do formato texto. Não tem diferença não. Só que lá você usa fprintf e fscanf, e aqui você usa fwrite e fread. Bom? Lembrando que o fopen, para tratar como binário, tem que ser seguido de um Bzinho lá. Deixa eu ver se esse aqui está certo. Não, tá errado também, tá bom? Aqui, ó. Aqui tá faltando um Bzinho aqui. Aqui tá faltando um Bzinho. Aqui não. Aqui tá faltando um Bzinho. Aqui tá faltando um Bzinho, tá bom? Tá até aqui na tabela, né? Vamos ver. Aqui, ó. Abre para binário, escrita binária, adicionar binário, tá? Então faltou o B lá. E eu acho que é isso, acho que não tem mais nada aqui não. Deixa eu ver. Depois já é exercício. Tranquilo? Então é isso, gente.